Assim diz a palavra do Senhor, mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E como que o corpo, e com que corpo virão? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar. A cada uma das sementes dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Vamos até o fim do capítulo, mas eu vou ler até aqui, meus irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa nesta noite, nos capacita a entendermos tuas maravilhosas verdades. Esteja conosco neste culto, no teu santo culto, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, como é difícil começar algo. Você iniciar um trabalho, seja de escola, plantar uma igreja, também não é tão fácil quanto parece, certo? É difícil começar, mas mais difícil ainda é permanecer. Porque eu diga isso nas universidades públicas, por exemplo, quantas pessoas desistem no meio do curso, permanecer focado ali para você estudar ou até passar no vestibular. Eu me deparo com isso todos os anos lá no colégio, e dependendo do curso que você quer entrar, isso requer estudo, tempo, dedicação, sangue, suor e lágrima. Começar, por exemplo, o regime é algo difícil, às vezes não é nem por uma questão estética, é por uma questão de saúde. O médico olha para você e diz assim: olha, você quer ver seus filhos crescer, ou você quer ver os seus netos, então é bom você começar a cuidar de você, senão você não vai ver. E aí você se vê obrigado a ter que começar esse regime e a atingir os objetivos. E é interessante porque num determinado processo que você quer começar, por mais doloroso que seja, quando você atinge alguns objetivos, meio que você começa a ver algumas mudanças. No regime é assim, quando você é obrigado a mudar a alimentação, o seu corpo gradativamente ele vai mudando. Você vai vendo que o seu corpo ele vai melhorando, não apenas uma questão estética, mas uma questão de saúde também. Você fica mais resistente a algumas doenças. Por quê? Porque você está ali agora ingerindo alimentos saudáveis. E aquilo ali gradativamente vai mudando na sua vida e na sua rotina. Mas muitas vezes os nossos planos são frustrados. Por exemplo, a gente promete tanta coisa no início do ano, a gente esse ano eu vou focar e vou fazer isso. E estamos em maio. O que foi que você prometeu em janeiro,
que ainda você nem começou ou não está cumprindo de fato. Eu prometi no início do ano que eu iria pedalar todas as semanas, né? Eu prometi no dia 1 e no dia 16 eu já fui impedido, só voltei agora, 5 meses sem pedalar. Então, a gente faz planos, mas o executar é de Deus. É isso, alguns planos dão certo e Deus abençoa, alguns planos dão errado e aí a gente vai lá e não cumpre. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque é diferente de um regime que o nosso corpo muda gradativamente e por causa de uma série de fatores, ou diferente de uma cirurgia estética que você sofre ali para ter a mudança do seu corpo. O corpo ressurreto, ele vai mudar no piscar de olhos. Você não precisa fazer um regime para adquirir o corpo ressurreto. Você não precisa passar por um processo ali para o corpo mortal ser transformado para o ressurreto. O corpo ressurreto, ele muda assim. Ele muda no piscar de olho. A única coisa, no piscar de olhos, a única coisa que você tem que passar, se Cristo não voltar, é pela morte. Isso aí, assim como Cristo, nós temos que passar. E hoje, Paulo termina o seu tratamento especial falando sobre ressurreição. E como é que ele termina? Ele termina falando sobre criação. Ele vai nos mostrar um princípio fundamental. Para você entender ressurreição, você precisa entender a doutrina da criação. Você precisa estar linkado com isso. Você precisa reconhecer o Deus Criador para depois entender que esse Deus tem o mesmo poder que ele criou, ele tem o poder, digamos assim, de criar você de novo, de recriar você. E isso é a ressurreição. Versículo 35, mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Paulo, agora, ele passa a descrever como os mortos ressuscitam, de que forma, e ele passa a detalhar isso. Kistemacher, quando ele está comentando sobre essa passagem, ele vai dizer que ninguém planta uma semente esperando uma semente gigante. Essa é a comparação aqui com a criação. Ele vai dizer, ninguém espera uma grande semente, a gente planta e espera nascer um pé de alguma coisa que não tem forma de semente, que tem uma forma completamente diferente, e aquilo ali gere frutos para a gente. E ele inicia a pergunta, com que corpo virão? Para logo depois chamar os coríntios de insensatos. Versículo 36. As pessoas indagam isso e ele diz, insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Por que ele está simplesmente chamando os coríntios de insensatos? Porque eles têm dúvidas quanto à ressurreição. É porque, por terem dúvida, eles estavam negando a ressurreição. A ideia é essa. Como eu não entendo direito a ressurreição, eu nem falo sobre ela na pregação. Não é? Se eu não entendo, então eu não vou estar aqui defendendo uma coisa que eu não entendo. Cristo ressuscitou, eu não entendo ressurreição. Então, para mim, não. Essa é a conclusão dos coríntios. Paulo vai dizer insensato. Não é porque você não entende que você tem que negar essa verdade. É por isso que Paulo chega para eles e chama eles de insensatos. Por não entenderem, vocês deturpam o Evangelho. Por não entenderem, vocês omitem a parte da ressurreição. Como vai existir Evangelho se você omite a ressurreição? Primeiro argumento de Paulo. Se não morrer, não nasce. Como a semente. Ela precisa ir para debaixo da terra. Ela precisa morrer para depois nascer. Para depois gerar aquela árvore, gerar aquela planta. Esse é o mesmo princípio. E entenda, como negar a ressurreição se o mesmo Deus que irá nos ressuscitar é o Deus que transforma todos os dias grãos em árvores.
É um Deus que no seu cotidiano faz nascer as plantas, faz brotar da terra o nosso alimento. Se esse Deus corriqueiramente tem poder para isso, porque Ele não teria poder para nos ressuscitar? O padrão da criação revela como Deus fará conosco na ressurreição. Segundo argumento, versículo 37, e quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Quando você planta, você não planta a árvore direto, só se for um enxerto, mas mesmo esse enxerto, ele foi plantado alguma hora. A gente planta primeiro um grão e não espera um grão gigante. A gente espera uma coisa muito diferente daquilo, uma coisa com uma aparência, com uma forma totalmente diferente, e no nosso caso que gere frutos. O grão estava morto, mas ele passa por uma mudança e ele vira árvore. E quem dá poder para esse grão virar árvore não somos nós. Nós plantamos, mas o poder não vem da gente. O grão só vira árvore porque Deus assim determina, porque Deus tem poder para fazer o grão virar árvore. Versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada um uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Quem dá o corpo à semente não é quem planta. Versículo 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Cada espécie de animal tem a sua forma. Cada tipo de planta, e o ser humano, imagem e semelhança de Deus. E Ele criou todas as coisas. Ele criou o pássaro adaptado para estar nos céus, e para isso Ele lhe deu asas. Ele criou o peixe adaptado para estar no mar. Ele criou o homem em pé, adaptado para estar na terra. Ele não criou o homem com trejeitos animais e há milhares de anos ele foi lá e ficou em pé e agora se parece com a gente. Não. Ele criou o homem já adaptado para a terra. Se Deus fez o homem para a terra, não teria poder de fazer o homem para o céu? Essa é a indagação dele. Esse é o link dele. Se Deus fez o homem adaptado para a terra, o mesmo Deus não tem poder de fazer o homem adaptado para o céu? Deus faz cada um adaptado para morar onde Ele quer que a gente more. Nós não conseguimos sobreviver debaixo d'água. Nós somos da terra. Os anjos são dos céus, as aves do céu, os peixes do mar. Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E outra das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de glória. Isso é para que a gente perceba que tudo que Deus criou tem uma função, tem um tempo para estar. Deus não fez você nascer no ano que você nasceu em vão. Ele queria você para esse tempo. Ele queria você para essa geração. Você não nasceu em Recife em vão. Ele queria você para este local. Ele quer usar você para a glória dele neste local, nesse tempo, com a família que ele lhe deu, nesse espaço. Essa é a ideia. Deus, ele tem tudo organizado. Os seres celestiais para o lugar, e ali é a glória deles, a fim de que a gente entenda, quando nós formos seres celestiais, vamos estar de fato adaptados para isso, vamos estar com o corpo adaptado.
Porque com esse corpo daqui, não dá para nós habitarmos na região celestial. É claro que Deus irá nos transformar. Mas para essa transformação vir, precisamos passar pela morte. Veja, por exemplo, o versículo 50, quando ele diz: com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quer aprender sobre ressurreição? Volte para a criação. Sabe como o diabo ele trabalha para que as pessoas elas não liguem tanto para a ressurreição? Você pode ver nos feriados aí da Paixão de Cristo, o feriado da Páscoa, que é o único momento que as pessoas lembram da Páscoa. O foco é sempre na morte. A gente não fala muito de ressurreição. Por quê? Porque para exaltarmos ressurreição, temos que entendermos criação. Mas as crianças não entendem criação, porque não é ensinado a elas criação como se deve ensinar. 90% das escolas mente para elas sobre criação. Elas entendem totalmente errado. Elas entendem uma história fantasiosa chamada de evolucionismo. Elas entendem que elas eram animais e foram transformados em seres humanos há milhares de anos. Como é que ela vai compreender o poder de Deus? A transformação de Deus transformar o barro em ser humano. Como é que ela vai entender ressurreição se ela não entende criação? Na sequência do texto, Paulo nos diz, versículos 42 a 44, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Um verbo que se repete muito nesses versículos 42 a 44. Repetição é ênfase. É o verbo semear. Olha que ele sempre remete a algo sepultado. A semente só gera a árvore se ela for para debaixo da terra. É algo que volta, que é sepultado, para que ele volte novamente. E ele volte como uma planta ou como uma árvore. E é assim que o crente faz. E essa é uma prática quando nós sepultamos os nossos mortos. Os crentes, os que creem em Cristo, nós devolvemos o corpo à terra. Mas sabemos que esse corpo, ele não irá ficar lá eternamente. Nós devolvemos o corpo à terra, aguardando a completa transformação desse corpo. Depois ele usa mais duas palavras aqui. Ele usa desonra e glória. E paremos para pensar, irmãos, um pouco sobre a morte. Não tem nada mais desonroso do que, após a pessoa morrer, ela ser lançada debaixo da terra. É teologicamente, digamos assim, vergonhoso, porque esse é um símbolo de derrota. Esse é o ato do castigo de Deus para Adão. Do pó você foi formado e do pó você voltará. O seu ente querido morre, você simplesmente compra um caixão, você compra um pedaço de terra no cemitério, ou você aluga, e agora aquela pessoa que estava com você ontem, muitas vezes, aquela pessoa que estava falando com você, o corpo dela, irmãos, está indo para debaixo da terra. Irmão, se só ficasse nisso, se esse fosse o nosso destino final, sem ressurreição, esse seria o completo certificado de que Cristo não venceu na cruz, de que a obra dele não foi aceita,
não foi perfeita e de que estamos perdidos. Se esse é o nosso fim, ir para debaixo da terra e acabou. A ressurreição é a evidência de que a desonra de voltar ao pó será transformada em glória quando nós ressuscitarmos. Tire a ressurreição e tente achar esperança no sepultamento. E tente achar glória de alguma forma. Não há. Olha o versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. A morte é o maior símbolo de fraqueza. Morto não fala, morto não respira, morto não contesta. É o completo sinônimo de fraqueza e impotência. Ele não tem poder para fazer nada. Estão colocando ele num caixão, estão cobrindo ele de flores, estão colocando algodão nos ouvidos dele, no nariz, estão enterrando ele, e ele não contesta, e ele não fala, e ele não protesta. Fraqueza, total sinônimo de fraqueza. Mas quando esse corpo se levantar, toda essa fraqueza, ela será transformada em glória. Porque o nosso corpo vai ser transformado em vida celestial. E a fraqueza vai virar vigor. Não existirá mais fraqueza, doença. Quão grande é a nossa incapacidade diante das doenças, irmãos. Quão humilhante é a doença. Às vezes uma pessoa tão saudável. Mateus, a gente estava conversando lá na mesa administrativa e ele estava dizendo os casos que acontecem no hospital. E ele diz, olha, às vezes uma pessoa tão saudável, uma pessoa que se cuida tanto, de repente ela é golpeada por um câncer que ela não viu chegar. Simplesmente ela foi lá, fez o exame e ele já está em metástase. E ele se cuidava tanto. Olha que luta injusta. O câncer nem anunciou que estava chegando. Sorrateiramente ele foi lá e ele começou a dominar. E no exame de checagem você vai lá e descobre isso. Você que se cuidava tanto. Um vírus invisível, irmão. A gente não vence um vírus invisível. É impossível de ser visto a olho humano. Ele vai lá, pega você que se cuida tanto, que se policia tanto, que cuida tanto da saúde, é golpeado e simplesmente morre. Essa é a humilhação da morte. Quão humilhante é a morte, é a doença. De repente vem um acidente e o seu corpo ele é fraco, ele não aguenta aquela pancada, ele é fraco para aquilo ali, e aí acabou. Ele envelhece por causa do pecado, ele é perecível. Mas o corpo ressurreto é um corpo que não perece, é um corpo que não fica doente, é um corpo glorioso, é um corpo que não envelhece, é um corpo forte, vigoroso, ele vence qualquer enfermidade. Isso se tivesse enfermidade para o lugar que ele vai. Porque não tem doença, não tem acidente, não tem vírus. Não existe possibilidade desse corpo ser danificado. Versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o espiritual. Deus é poderoso para levantar o corrupto, o desonroso, o fraco, o natural e torná-lo incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual. Na criação, ele extrai todos esses conceitos. Ora, como fica a morte diante de todo esse poder? Versículo 51. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora ele sai da criação e vai um pouco para a escatologia. É interessante como Paulo pula as posições aqui com uma tremenda facilidade. É revelação completa de Deus aqui. Percebam, essa é a evidência bíblica de que todos não vão morrer. O que é que ele está falando aqui? Escatologia é a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, nós que somos salvos, nós vamos ter o corpo transformado. E nós não iremos passar pela morte. Versículos 53 a 55, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Essa é uma expressão muito comum nos dias de hoje, quando a gente muitas vezes vê um jogo de futebol e a gente vê que o placar deu 5-0. O que é que a gente diz? O grupo A engoliu o grupo B, né? O time A engoliu o time B. A gente vê uma luta e a gente diz: poxa, por que aquele adversário desafiou esse? No primeiro round, no primeiro golpe, ele acabou. O jogador, o lutador engoliu ele. Essa é a expressão. Tragada foi a morte pela vitória. É muito interessante isso em Apocalipse, porque Apocalipse não nos dá nenhum embate entre Jesus e os ímpios, por exemplo. Não é um embate. A segunda vinda de Cristo não vai ser a grande luta final, o clímax da história, como tem em todo filme de herói, entre Jesus e o anticristo. E aí Jesus vai dar o primeiro golpe, o anticristo dá o segundo, Jesus se machuca, quase todo mundo pensando que ele ia perder, ele dá o golpe final e vence. Não vai ter luta. Cristo vem para massacrar os ímpios, para massacrar o anticristo. Não tem luta, é um massacre. Tragada é a morte pela vitória de Cristo. Todos vão olhar e vão dizer: essa luta não era nem para acontecer. Jesus engoliu os inimigos. Essa é a expressão. Versículo 26 desse capítulo: o último inimigo a ser destruído é a morte. Ora, irmãos, isso linka perfeitamente com o Apocalipse. É a completa e perfeita vinda de Cristo. Na ressurreição dos mortos, Cristo vence de uma vez por todas. Versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aguilhão, não é? Aguilhão é como se fosse uma arma. A morte usa o pecado como arma. A ideia é essa que ele vai dizer aqui. Ela usa o pecado como trunfo, como argumento para levar os seus. Por que eu levo os meus? Por causa do pecado. Esse é o meu trunfo. Essa é a minha arma. A morte usa o pecado. O pecado usa a lei como força para alimentar o estoque da morte. Essa é a ideia. Por que a lei? Porque nós descumprimos a lei. As nossas obras olham para a lei e nos condenam. Então, a lei aqui não é usar a lei propriamente dita, não é? A lei é para nos instruir. A lei é santa, mas aqui é o descumprimento da lei. O descumprimento da lei alimenta o estoque da morte. Deixa a morte forte.
porque pela nossa justiça a lei nos condena. O descumprimento da lei é a força do pecado, e o pecado é a arma da morte. É isso que ele vai dizer aqui. O seu trabalho não é vão porque você fez alguma coisa. Por isso que ele vai completar, depois de dizer tudo isso, ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Versículo 58, ele nos deu a vitória no Senhor, somente nele, solos Cristo. Esse é o grito da reforma. Por isso, o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão. Eu vou voltar para esse versículo 58 no final, na aplicação, mas agora voltemos para o 45, porque tem algo muito importante aqui a ser destacado. Versículo 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Ele nos diz, olha, o primeiro corpo nós recebemos do primeiro homem, de Adão. 46, ele diz assim, o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Somos descendentes de Adão. Somos, irmãos, descendentes desse primeiro corpo. Mas o segundo corpo, nós não receberemos de Adão. Nós recebemos de Cristo Jesus. Versículo 45, ele cita Gênesis 2:7. Com o fôlego de vida, Adão passa a ser o quê? Alma vivente. O que Adão fez quando passou a ser alma vivente? Ele passou a propagar aquilo que ele era. Essa é a ideia aqui. O que Adão faz quando passa a ser, propaga um corpo natural, embora sem pecado, um corpo natural. Para que a gente entenda que quando nós tivermos um corpo ressurreto, nós não vamos ter um corpo igual ao de Adão. Porque embora o corpo de Adão fosse sem pecado, ainda era corpo natural. Não era corpo celestial. Era um corpo melhor que o nosso, com certeza, antes de pecar. Mas o corpo ressurreto é melhor que o corpo de Adão até antes de pecar. Porque embora sem pecado, ainda era corpo natural. O nosso corpo não é o corpo de Adão antes do pecado. O nosso corpo, Paulo faz questão de enfatizar, é o corpo de Cristo ressurreto. É um corpo superior a qualquer fase que Adão passou. Sem pecado e com pecado. Na genealogia, irmãos, Adão está lá em Gênesis, e o seu filho Sete, né, a Bíblia nos diz assim, Sete nasceu segundo a imagem e semelhança de Adão. Somos nós, toda a humanidade, isso sim, agora sim. Semelhança do primeiro corpo natural. Mas o último Adão, ele não é corpo natural. Ele é espírito vivificador. Ele não apenas ele apenas não traz vida. Ele é a vida em si mesmo. Essa é a ideia de ser espírito vivificador. Ele disse a Marta, eu sou, né, que eu não trago a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O primeiro homem é alma vivente. Ele propaga essa realidade. Mas o segundo Adão é o espírito vivificador. É o espírito que dá a própria vida. Ora, se o primeiro Adão nos conduziu a corpos naturais, não pode o segundo Adão nos conduzir a corpos espirituais. A indagação dele é essa aqui.
Versículo 46, o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. Paulo está dizendo, olha, obrigatoriamente precisamos passar pelo que é terreno, para depois sermos celestiais. Essa é a imagem da semente. Primeiro ela tem que morrer, ela tem que ser plantada, para depois ser transformada, para sair do terreno e ir para o celestial. Hoje eu preciso passar pela morte. A ideia é essa. Eu preciso ser enterrado para ter o corpo celestial. Você não obtém o corpo espiritual através de um regime ou de uma cirurgia. Tem que passar pela morte. A semente só dá frutos e é transformada se morrer. E todos nós estamos ligados, irmãos, ao primeiro Adão. Toda a raça humana, mas todos não estão ligados ao segundo Adão. E, consequentemente, não irão receber o benefício da ressurreição. Isso quer dizer que eles não vão ressuscitar? Não, eles vão ressuscitar. Mas a Bíblia chama isso não de ressurreição dos mortos, chama isso de morte eterna. Eles também terão um corpo adaptados para o inferno. Isso significa que eles vão viver eternamente. Mas o termo teológico é morrer eternamente. Mas Paulo nem fala sobre isso. Paulo nem fala da ressurreição dos ímpios. Ele está falando aqui apenas dos salvos. Ele nem cogita isso, como ele, por exemplo, se debruça sobre isso em Tessalonicenses. O versículo 50, ele conclui o argumento quando ele diz assim: com isso eu quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A corrupção não habita na eternidade. Na verdade, como seria possível? Não tem como. Não entra pecado. É impossível. O que é perecível, esse corpo que temos, precisa deixar de ser. Temos a necessidade de sermos transformados. Então, com isso, irmãos, eu concluo falando de algumas diferenças. Por exemplo, sabe qual é a diferença entre a Austrália e a Nova Zelândia? A Austrália, praticamente tudo pode lhe matar lá. Se você for fazer um passeio na Austrália, você fique atento. Na Nova Zelândia não. Nada pode lhe matar na Nova Zelândia. Chega a ser um pouco sem graça. A taxa de mortalidade por lá, na Nova Zelândia, é absurdamente baixa. Você quer viver mais? Vá morar na Nova Zelândia. Tanto é que o condado, o lugar mais harmônico dos hobbits, no mundo de Tolkien, as pessoas olharam e disseram: onde é que a gente vai filmar isso? Na Nova Zelândia. O condado tem que ser lá. É o lugar mais harmônico. Na Austrália, tudo pode acabar com você. Lá tem todas as espécies de cobras venenosas que você pode imaginar. Lá um canguru pode brotar da pista e pular no seu carro. Tem até vídeo no Instagram sobre isso. Lá você pode cair no lago e ser morto por um crocodilo. Você pode achar um escorpião venenoso no seu carro e ele lá lhe picar e você morrer. Eles chamam a Austrália do mundo com ferrão. É o mundo com ferrão. E eles chamam a Nova Zelândia de um mundo sem ferrão. Na Nova Zelândia não tem nada, nada pode lhe ferir, nada pode lhe picar, não tem nenhuma espécie perigosa. Em compensação, não tem muita coisa para fazer na Nova Zelândia. É mais visitar os estúdios lá do Senhor dos Anéis. Não dá para fazer muita coisa. É o mundo sem ferrão, é o oposto. Mas é claro, irmãos, não se engane. Tem pecado na Nova Zelândia. Tem muito pecado. Não adianta morrer na paz da Nova Zelândia, acreditando nas entidades que eles acreditam e herdar uma eternidade no inferno. No céu, irmãos, ao contrário da Austrália e da Nova Zelândia, iremos viver um mundo completamente sem ferrão, sem a mínima possibilidade de pecado.
um mundo sem animais prontos a nos ferir, ou doença para nos ameaçar. Entendam isso, isso é o céu. É paz de verdade com garantias vindas da própria glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, olha o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Paulo está nos ensinando, irmãos, a vivermos hoje com a alegria da ressurreição. Ele não está ensinando ressurreição para dizer assim, tem alegria depois, porque hoje é bronca mesmo, hoje você só vai sofrer, depois é que você vai estar bem. Não, isso é para nos animar hoje. Essas verdades nos incentivam quanto ao futuro, mas quanto ao presente também. Às vezes a gente trabalha na igreja, a gente se esforça, mas aquilo talvez pode não ter o retorno que a gente gostaria. E aí a gente começa a achar muitas vezes que o nosso trabalho é inútil ou não gera frutos. A gente muitas vezes pode ensinar pessoas e elas não estão aplicando isso. Pensem, a gente faz muitas vezes as leituras continuadas. Olha o que a gente lê. A gente lê Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses profetas. E constantemente a gente está lendo, eu falo a esse povo e eles não ouvem. Deus manda dizer, olha, fala isso aqui. Eu falo e eles não ouvem. Quantas vezes esses homens pensaram, irmãos, será que o meu trabalho ele não é vão? A Bíblia nos diz que nada, irmãos, do que a gente planta nessa terra, nada é em vão. A gente pode até achar. Mas se é palavra de Deus, se é Bíblia, se é Evangelho que estamos passando, nada é em vão. Por mais que pareça que as crianças não estão ouvindo, ou que os nossos filhos não estão ouvindo a nossa admoestação em Cristo, ou talvez nos nossos cultos domésticos você não está vendo tanto o efeito, nossos netos, nossa esposa, os esposos também, colegas de trabalho, tudo no Senhor não é vão. E a doutrina da ressurreição não dá essa garantia que o trabalho no Senhor, porque a gente está fazendo, é muito necessário. Olha, você é muito necessário para o Senhor. O Senhor precisa de você, senão o Evangelho não vai avançar. Não, ele seria feito comigo ou sem você ou sem eu. Deus poderia usar outra pessoa. O que deve ser exaltado não é a pessoa, o que deve ser exaltado é o Evangelho. Mas glória a Deus, graças a Deus, por nos ter escolhido para esse trabalho. É um privilégio estarmos aqui, é um privilégio ouvirmos a palavra de Deus, é um privilégio estarmos em comunhão para isso. Então regozije-se nisso. E por último, irmãos, você muitas vezes se pega angustiado pela morte de um ente querido. Esse texto fala muito sobre isso também. A saudade, alguém que faleceu. Mas lembre-se, meu irmão e minha irmã, que ele foi sepultado, que ela foi sepultado, mas em glória eles serão reerguidos. E eles já não veem e nunca mais verão o sofrimento. E nós que estamos vivos, precisamos conviver com o fato de que assim como eles, se Cristo não voltar, nós também passaremos pela morte. E como é bom entender a doutrina da ressurreição, irmãos. Como é bom saber que Cristo voltou antes, mesmo sabendo que passaremos pela morte. Por isso que naturalmente a igreja cristã, ela sepulta os seus mortos. Porque acreditamos que da sepultura, né, ela dará novamente os seus mortos. Que o mar dará conta dos seus mortos, que os céus farão isso. Cada rio que transbordou no Rio Grande do Sul, ele dará conta deles, daqueles que ele levou. Essa é a esperança que devemos ter e nos apegar. Cada rio, cada mar, em qualquer lugar que seja, eles vão dar conta dos seus mortos.
não por eles mesmos, não por causa de nós, mas pelo poder de Deus. Se apegue a isso. Como Deus irá trazer todos eles? É isso que eles estavam indagando para Paulo, irmãos. Com que poder? Muitos perguntam, muitos questionam o poder de Deus, limitam o poder de Deus. Como eles vão trazer se eles viraram pó? Volte para a criação. Quem nos trouxe do pó? Deus. Então esse é o mesmo Deus que tem o poder de nos trazer de volta do pó. Se Deus nos fez e nos trouxe do pó da terra, Ele tem poder de novamente do pó nos fazermos corpos celestiais, mas só daqueles que foram comprados pelo seu sangue, mas viraram pó. Doutrina da criação, doutrina da ressurreição, uma completa a outra, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e meditação da Tua Palavra. Nos abençoa nesta noite. Obrigado pelo entendimento da Tua Escritura. Esteja conosco em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.